Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz, onde eu faço as análises dos vídeos que vocês me mandam. Hoje a gente vai fazer uma análise de um vídeo aí sobre jejum. Quem será que tá falando sobre o jejum, hein? Antes de você comprovar quem vai ser, eu vou chamar a vinheta. Então, roda a vinheta. Olha aí quem tá aí. Olha ele aí. Que você vai quebrar o jejum. Porque o que Então logo você a fez? primeira ali tem um Essa é segredo. fundamental, Toguro. Se o teu objetivo é emagrecer. Então o que você fez com o jejum? Reduziu a insulina. Não tem nada que reduza mais a insulina do que fazer jejum. Eu respeitosamente discordo. Discordo, mas discordo com força, tá? Porque se fosse assim, o diabético tá lascado, né? Não, não. A coisa mais importante para reduzir essa liberação de insulina não é o jejum, tá? É o ganho de massa muscular. Esse é o primeiro ponto, atribuído também, desculpa, atribuído não, paralelamente com a redução do tecido adiposo. Ah, Santiago, mas eu vou reduzir a liberação de insulina, né? Ou seja, eu vou melhorar a sensibilidade da insulina, que basicamente é o quanto de gotinhas o teu pâncreas libera na tua corrente sanguínea, e essa gotinha já é o suficiente para abrir ah, diversos músculos para a glicose entrar. Isso a gente fala que é sensibilidade à insulina. Quanto menor o percentual de gordura de um indivíduo, quanto mais treinado, ou quanto mais massa muscular ele tem, maior essa sensibilidade. Não há nada que melhore mais a insulina do que o jejum. Besteira. Besteira, bobagem. Por quê? Porque não faz sentido nenhum. Porque ao longo de 24 horas, o que a gente tem que colocar na balança é o quanto de déficit calórico a gente gerou nessas 24 horas. E basicamente, às vezes o cara fica, fiquei 24 horas em jejum. Bom, se eu preciso, o que a gente chama de necessidade energética, né? Se eu preciso as calorias contabilizadas pela taxa metabólica de repouso multiplicado pelo quanto de atividade eu faço no dia, para constituir essa necessidade energética, para eu manter os meus órgãos vitais funcionando e também a atividade da vida diária. Então, em média, geralmente uma mulher de 70 quilos precisa de 2.000 quilocalorias e um homem de 70 quilos 2.400, em média. Tá? Thiago, mas eu treino muito. Não, ok, você vai ter que... geralmente você precisa de mais calorias, não tem problema, mas é só para a gente entender. Então, se esse indivíduo aí de 70 quilos, homem, ficou 24 horas em jejum, é como se tivesse um déficit calórico de 2.400 quilocalorias. Só que, pô, Santiago vai emagrecer? Vai, 2.400. O problema é que ele vai sacrificar mais a massa muscular. Esse é um ponto que muitas vezes não é interessante você fazer o jejum. E também as chances dele tentar compensar depois são maiores. Mas eu tô adaptado ao jejum, tá? Pô, beleza, você tá fazendo déficit calórico. Só que muitas vezes você sacrifica essa massa muscular com 24 horas de jejum e você poderia, em 6 dias, fazer um déficit calórico de 400 quilocalorias e ter o mesmo resultado. Mas eu prefiro emagrecer desse jeito. Aí, meu querido, é preferência. Aí é o seu estilo de vida. Aí, enfim, não tem problema nenhum. Agora, afirmar que o jejum é a melhor maneira de emagrecer, errado. Afirmar que a melhor maneira de aumentar a sensibilidade à insulina ou reduzir a quantidade de insulina circulante é fazer jejum, não. É déficit calórico e você, consequentemente, vai emagrecer. Paralelamente também, o ganho de massa muscular. Então a gente precisa entender que o treino, principalmente musculação, aliado ao cardio, vai potencializar também a capacidade de sensibilidade à insulina, porque aumenta mais a massa muscular. E que muitas vezes, para o indivíduo que faz jejum de 24 horas, está reduzida. Até porque quem treina musculação fica 24 horas em jejum, cara, dificilmente você vai encontrar quem já tem mais de 10 anos de musculação que faz esse tipo de estratégia. Esse tipo de estratégia geralmente pode ser considerado para o sedentário. O sedentário que não tem nada a perder, não consegue fazer nem 30 minutos de atividade física por dia, cara,
aí a gente tem que tentar alguma coisa, porque provavelmente ele já vai estar com um pezinho ali na redução da expectativa de vida e no risco de mortalidade aumentada. Porque se o nosso DNA ele precisa do movimento para estar melhorando as adaptações de todos os nossos tecidos e esse indivíduo não faz atividade física, então, né, ele já está desfavorecido ou ele está já com a expectativa de vida reduzida. Ah, Thiago, mas é que eu estou acima do peso, não consigo emagrecer, preciso fazer alguma coisa. Ok, ok. A gente precisa entender a mentalidade desse indivíduo e identificar as barreiras que dificultam ele. Ah, mas eu sei que tem que comer menos e praticar mais exercício. Eu já faço isso, não consigo emagrecer. Sinto lhe dizer que você nem está conseguindo perceber que você está beliscando, você nem está conseguindo perceber que a cervejinha no final de semana, ou às vezes o hambúrguer, o McDonald's, 500 quilocalorias, que você poderia estar consumindo aí 2 quilos de morango com 500 quilocalorias não está sendo contemplada e por aí vai. Mas beleza, independente disso, não é isso aí não, tá? Não é o jejum não. Mas vamos lá. Então, quando a insulina cai, já é o primeiro marcador para começar a emagrecer. Não, não é. Não é. Quando a insulina cai que você vai emagrecer, não, besteira. Não faz sentido nenhum quanto a isso. Por quê? Porque o indivíduo ele pode estar fazendo musculação, né? Mas mesmo assim não está ajustando a dieta para fazer déficit calórico e, de fato, reduzir a quantidade de tecido adiposo. Então, assim, você, Thiago, beleza, treinei musculação e melhorei a sensibilidade de insulina? Pô, tô, beleza, mas por outro lado, eu não tô conseguindo emagrecer. Isso vai fazer com que eu emagreça? Não necessariamente, mas eu tô melhorando a sensibilidade de insulina? Tô. Eu tô fazendo com que essa insulina caia? Tô. Mas tô emagrecendo? Não, porque eu não tô em déficit calórico, tá? Não é assim que funciona, mas beleza. Não é. Não é o melhor. Eu tenho que desinflamar para emagrecer, eu tenho que melhorar a minha insulina para. Não. Ah, seu Thiago, eu tô comendo um doce de leite depois do treino. Ah, não vou emagrecer assim porque eu jogando a insulina lá em cima. Besteira. Acabei de gastar 500 quilocalorias aqui na musculação. Corri 10 km aqui, já gastei umas 800 quilocalorias. E só que eu já tenho que trabalhar. Nossa, tô cansado. Poxa, não tem problema nenhum colocar um doce de leite, pegar um morango e jogar um leite condensado. A insulina vai. Nossa, mas a insulina vai subir. E daí? Você acabou de gastar 800 quilocalorias. O açúcar já entra direto na musculatura. Direto. Você tem estoque de açúcar dentro da musculatura. Não tem problema nenhum quanto a isso. Por quê? Porque você gastou muita caloria e que necessariamente esse açúcar já vai reconstituir essa musculatura. Em 20 minutinhos você já tá. Opa! Já tá voltando para trabalhar. Simples. Mas beleza, vamos lá. Ah, agora que você fez 12, 14, 24 horas de jejum, vai comer um prato de macarrão? Vai comer 5 tapioca? Não faz sentido todo. Faz sim, você pode comer o que você quiser. O problema é o quê? O problema é o quê? Macarrão sozinho não tem fibra. Então, da mesma maneira que você aumenta a carga de glicose e isso sobe rapidamente, a tendência é descer rapidamente. Então, em 1 hora e meia, 2 horas, você já talvez você está com fome novamente? Sim, porque você não colocou nenhuma fibra. Ah, você, Thiago, pratão de macarrão, mas pô, 200 a 300 gramas de vegetais. Legal, você vai segurar bem esse pico de glicose, porque as fibras vão estar reduzindo. Ah, quer dizer então que isso é sempre uma estratégia legal? Relativo. Depende da quantidade de macarrão que você está consumindo, ou até mesmo qual que é a próxima refeição. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas em 24 horas eu tenho que analisar o quanto esse macarrão representaria em relação às calorias que eu precisaria no dia. E se eu já joguei essa salada, provavelmente eu vou ficar umas 3, 4 horas aí saciados e tá tudo certo, não tem problema nenhum. O problema talvez eu comer um macarrão sem nenhum tipo de alimento que vai estar reduzindo também essa absorção por conta dessas fibras. Poderia eu colocar uma mamão, um melão depois desse macarrão para estar ajustando isso? Poderia, não tem problema nenhum quanto a isso. Sensacional estratégia. Ah, mas e a tapioca? Beleza, a tapioca não tem fibra. Né? A tapioca, ela tende a ser uma farinha, né? Então, consequentemente, você tem, diante dessa goma, um aumento da concentração, sim, de glicose depois que você comeu nesse espaço de tempo na corrente sanguínea.
Thiago, se eu poderia colocar no meio da tapioca alguns vegetais, alguma rúcula, ou até mesmo depois dessa tapioca, comer uma fatia de melão, melancia, abacaxi, morango, ah, enfim, valeria a pena? Total, total. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Não tenho medo de carboidrato. Eu costumo dizer que só tem medo de carboidrato quem não treina. Aí a gente tem um problema, mas beleza. Todas as horas de jejum que você fez e imediatamente dá um pico de insulina. E daí? Então, a primeira refeição na busca de emagrecimento. Gente, esse negócio de pico de insulina, cara, olha só, se eu tenho um ponto 1, né, e eu fui do ponto 1 pro ponto 2, depois eu voltei pro 1, deu um pico? Deu sim. Qual que é o problema? Nenhum. Você comeu, literalmente você vai aumentar um pouco a insulina. É óbvio que se você não entende fisiologia, biologia, você vai achar que, oh meu Deus, não faz sentido nenhum. Se você treina, tá tranquilo, não tem problema. Mas eu não treino e eu tô acima do peso. Eu tenho que evitar esse pico de insulina. Não, você tem que consumir mais fibras, vegetais e frutas. Não tem problema. Mas vai subir muito. A melancia sobe, o índice glicêmico da melancia é alto, mas a carga glicêmica da melancia é baixa. Ou seja, a quantidade de glicose, a quantidade de carboidrato nela como um todo é baixa. E tem problema? De jeito nenhum. Até porque ela tem as fibras, né? Mas beleza. Tem que ser a base de proteína, fibras e saladas. Então, é vegetal, Ora, hein? Ora. Agora nós concordamos, meu querido. Agora foi. Aí, beleza. azeite. Whey também, ok. Whey também, tomar um wheyzão. Mas comida, se for comer comida, não comece com carboidrato. Se você quer continuar a emagrecer mantendo uma insulina baixa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é enganar o cérebro. Qual é a refeição que você vai quebrar? Enganar o cérebro, aí é o corte, acabou, né? Mas se for o caso, vou te dar uma dica. Antes de comer o prato principal, que tá com medo de comer um macarrão, a tapioca e quebrar o jejum, com uma salada antes. Pronto. Por quê? Porque você já está colocando as fibras antes de um prato com um teor um pouco maior de carboidrato, tem problema nenhum, mas você está com receio. Não, porque o carboidrato engorda. Besteira. Besteira. Mas, diante dessa relação, até mesmo desse medo, faça isso, essa estratégia que antecede esse prato principal e eu tenho certeza que vai dar super certo. Treine, ajuste déficit calórico, tá super tranquilo e válido. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar aqui o que você achou. Compartilhe com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Não deixe de se inscrever no canal se é a sua primeira vez aqui. Curta esse vídeo, nos ajuda muito isso. Comente aqui o que você achou. Vamos estender essa nossa discussão. Eu acho muito importante e válido. Afinal, conhecimento liberta e você é meu convidado. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.